Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula nossa de instalações elétricas industriais, tá? Então, como eu já havia adiantado para vocês, hoje a gente vai estar falando de 3 dispositivos, iniciando com o disjuntor de potência, tá? Antes disso, eu gostaria de falar que até quarta-feira, eu sei que eu estou devendo aí diversas informações para vocês com relação à presença, frequência, né? E notas, mas até quarta-feira eu pretendo finalizar isso daí, até para que a gente possa estimar aí quando que a gente vai estar finalizando a nossa disciplina, tá bem? Então vamos lá. Disjuntor de potência, né? Então, disjuntor de potência, pessoal, ele nada mais ele tem a função exatamente igual ao nosso disjuntor que a gente conhece das instalações elétricas, que nós falamos bastante sobre ele, só que até o nome já sugere, ele é um disjuntor que ele vai ser utilizado em médias e altas tensões, tá? Quando eu tenho tensões mais elevadas, que não são tensões como as residenciais, aí a gente vai ter um disjuntor de potência, tá? Então o formato dele é um pouco distinto daquele que a gente está acostumado. Eu coloquei algumas fotos até para a gente ver, né? Então, basicamente, ele é um equipamento que está destinado a manobra e proteção de circuitos primários. Essa palavra aqui é muito importante para a nossa definição, né? Até para a gente diferenciar, para a gente diferenciar esse disjuntor dos outros, né, de circuitos primários, ou seja, aqueles que têm uma tensão superior, capaz de interromper grandes potências de curto-circuito durante a ocorrência de um defeito ou da desenergização do circuito, tá? Então, eles têm essa capacidade devido a uma câmara de extinção de arco, né, que é produzida dentro dele, né? E ele sempre vai estar associados a relés, que são os caras que vão trazer as informações de interrupção ou não dele, tá? Porque se ele não tiver essa associação a relés, ele vai ser muito parecido com uma chave seccionadora, né? Que ali eu vou estar acionando e desacionando ele, como se fosse uma chave do circuito, tá? Só que com a diferença que ela teria uma capacidade de interrupção, tá? Então a grande vantagem dele é que eu consigo associar ele a esses relés, fazendo com que eu consiga ter um desligamento automático desse cara, tá? Os tipos dele quanto da forma como eles são produzidos, né? Aí são os 4 principais tipos, né? Os disjuntores a grande volume de óleo, que ele foi um dos primeiros a surgir. Hoje eles estão meio que entrando em desuso, né, sendo substituídos por aqueles chamados de pequeno volume de óleo. Como o nome sugere, basicamente a diferença entre eles é o volume de óleo que é utilizado para o óleo, aí no caso, sendo utilizado como um isolante elétrico e térmico, né? Também utilizado, onde ele vai ser utilizado para a extinção do arco elétrico gerado devido ao seccionamento do circuito, tá bem? Tem os disjuntores a vácuo que não são muito utilizados, tá? Por causa do alto preço deles. E eu tenho disjuntores de SF6 que ele também tem um alto preço, tá? Só que eles têm uma capacidade de interrupção maior do que os outros comparado ao tamanho, né? Então eu consigo ter um dispositivo menor com a mesma capacidade de interrupção do que um disjuntor a pequeno volume de óleo, por exemplo. Né? Esses disjuntores ASF6 eles são muito utilizados em áreas, né, onde eu tenho subestações que estão localizadas dentro de um centro com grande concentração de carga, né? Então a gente vai observar esse tipo de disjuntor nesse tipo de situação, tá? Aí eu tenho algumas fotos, né? Aqui na esquerda eu tenho o disjuntor a grande volume de óleo e aqui a pequeno volume de óleo. A gente vê a grande diferença que eu tenho. O grande volume de óleo eu tenho toda essa carcaça aqui, né? Onde eu possuo o óleo, né? E esse outro aqui ele só tem somente esse pequeno volume aqui de óleo, tá? Então a gente vê que ele é bem diferente, bem
a diferença de volume de óleo é bem grande entre eles dois, tá? Aqui eu tenho um exemplo de disjuntor SF6, né? Nessa figura aqui foi a única que eu achei de um disjuntor SF6, né? Ele pode aparentar ser maior, porque ele é maior de fato, né? Mas com certeza ele tem uma capacidade de interrupção bem superior àqueles dois que nós vimos anteriormente, tá? Não sei exatamente de quanto é esse, eu só peguei mais para a gente ter essa visão do que seria um disjuntor SF6, tá? E basicamente, como a gente vai focar no de pequeno volume de óleo, o SF6, pessoal, basicamente é um disjuntor em que eu estou substituindo o óleo por esse material que é o SF6, é o hexafluoreto de enxofre, tá? Então, ele tem uma capacidade muito boa para extinção de arco e por isso que eu consigo reduzir o volume de material que eu preciso ter dentro dele, tá? Então, normalmente utiliza-se os disjuntores tripolares a pequeno volume de óleo, que eles são constituídos do quê? De carrinho de apoio, que basicamente é um cara onde eu vou colocar esse disjuntor em cima, né, que ele vai ser fixo nele, ele não é essencial para o funcionamento dele, ele é mais para eu conseguir movimentá-lo com certa facilidade. Ele também possui polos que abrigam os elementos de contato e a câmara de interrupção, né, que são os caras onde eu vou ter conectar a minha entrada de energia, né, a entrada e a saída, suporte metálico de sustentação dos polos e dos mecanismos de comando, né? Então, basicamente, eles vão conter essas três partes que a gente pode até observar aqui, né? Onde eu tenho as hastes, né? A caixa do mecanismo de manobra, aqui tem até a roda de aço, que seria o carrinho aqui embaixo, né? E aqui a câmara de extinção de ar. E aqui em cima estão os relés primários, que eles vão estar analisando a informação para passar para o disjuntor, para ele, porque ele possa acionar ou desacionar um circuito, tá? Princípio de interrupção, basicamente ele tem o intuito disjuntor ali, que vai diferenciar um pouco do nosso disjuntor em pequenas tensões, né, em baixas tensões, é que ele tem essa função de interrupção do arco, né? Ele tem uma câmara de extinção dentro dele, e aí ele vai conseguir, e basicamente esse princípio de interrupção é dado pela absorção dessa energia de alguma forma, né? Ele vai absorver essa energia que ela surge devido à abertura de seus contatos, tá? Então, qual seria o passo a passo disso, basicamente? Seria o óleo em torno do arco, né, que se formar, ele se transforma em gases, então aquele óleo ele, que estava num aspecto líquido, ele vai para forma de gás, né? Esse aumento de gás vai fazer com que eu tenha uma alta pressão na câmara de interrupção, fazendo com que essa pressão ela vai gerar um fluxo que vai um fluxo de óleo que vai entrar dentro dessa câmara, extinguindo o arco, né? E aí ele devolve a rigidez dielétrica do meio. Lembrando que a rigidez dielétrica nada mais é do que a resistência elétrica, tá? Com o passar do tempo, né, logo depois da extinção do arco, né, e as temperaturas envolvidas vão sendo reduzidas, e aí o óleo volta ao estado líquido novamente, tá? Os disjuntores a pequeno volume de óleo podem ser fabricados para montagem fixa ou extraível, né? Ele pode ter essa montagem desses dois tipos, né? Ele pode ser extraído lá de onde ele está, e ele pode ser com fechamento manual ou automático, tá? Uma coisa interessante a falar é que normalmente em disjuntores eu não faço a conexão direta dele com equipamentos que nós chamamos de religadores, tá? O que são os religadores? São equipamentos que normalmente são ligados a chaves seccionadoras, tá? Que eles, devido a uma pequena falha, logo depois eles tentam religar aquele circuito, como o nome sugere. Se o problema persistir, ele desliga esse cara de novo e ele tenta 3 vezes, né? Esse religador ele é um equipamento que foi utilizado, foi desenvolvido pensando em curtos que são curto-circuito, seja fase terra, fase, que eles são de curta duração. Por exemplo, um galho que bate na linha de distribuição
criando um curto fase terra temporário ali. Então ele faz essa religação em certos períodos de tempo para não precisar mandar um grupo de manutenção lá no local da falta, tá bem? Ainda sobre disjuntor de potência, a capacidade de interrupção dela está diretamente ligada à sua tensão de serviço. Então, isso quer dizer que você tem que ter um cuidado na hora de especificar esse tipo de material, porque se você utiliza um disjuntor com uma tensão nominal superior, bem superior à tua tensão nominal, pode ser que a tua capacidade de interrupção fique comprometida, porque se você vai utilizar ele numa tensão inferior à sua tensão nominal, a capacidade de interrupção vai ser reduzida. E aqui eu coloquei só um quadro com as principais características dele, de um disjuntor de 15 kV nominal, tá? Então tem só algumas informações para a questão de conhecimento aí, né? Preciso falar depois nenhuma lida aí. Se tiver alguma dúvida com relação a essas características, é só me falar, tá? Disjuntor, com relação à especificação dele, eu vou ler aqui como seria uma especificação de disjuntor para uma planta, aquela, como sempre, baseado naquela lá primeira, aquele diagrama inicial primeiro, né? Então seria um disjuntor tripolar a pequeno volume de óleo, comando manual, acionamento frontal, montagem fixa sobre o carrinho, construção aberta, né? Ou seja, ele não é um cubículo fechado, né? Como a gente já até falou sobre os cubículos, né? Ele tem a parte dele ele não tá fechado, tá? Ele não tá hermeticamente fechado, ele não é uma caixa preta, digamos assim, tá? Então ele é o que nós chamamos de construção aberta. Então eu tenho tensão nominal de utilização de 15.2 kV, corrente nominal de 400 amperes, capacidade de interrupção simétrica de 250 MVA, tensão suportável de impulso, aquele TSI de 125 kV e frequência de 60 Hz, tá? Isso seria o que nós temos para disjuntor de potência. Aí a gente entra em fusíveis limitadores de corrente, que normalmente esses caras vão estar bem diretamente ligados, ou entre ou depois de um disjuntor, né? Eles são dispositivos, eles são bem parecidos também com os fusíveis que nós falamos lá atrás, né? Quando a gente falou sobre fusíveis. E esses fusíveis, eles são dispositivos utilizados para proteção dos circuitos, assim como eram aqueles outros, tá? São utilizados na proteção de transformadores de força acoplados a um seccionador interruptor. Então a gente pode ver aqui nesse esquemático aqui do lado, se o 11 aqui é o meu fusível, o 12 seria o transformador de potência, que é o próximo equipamento que a gente vai estar falando aqui brevemente, tá? Então esse cara ele serve para limitar a corrente de curto-circuito que vai chegar ao meu transformador, né? Mas por que a gente não utiliza o disjuntor para isso? Porque o fusível ele tem uma resposta bem mais rápida, né, do que o disjuntor, então ele tem um baixo tempo de atuação e por isso que ele é utilizado para esse fim. Ele também tem um baixo custo, então normalmente são utilizados esses caras, tá? Às vezes esse fusível substitui o disjuntor geral da SE, tá? Então isso vai acontecer quando eu tenho subestações de pequeno porte. Em subestações de médio ou grande porte a gente não vai ter esse tipo de situação. A gente sempre vai ter o disjuntor acima e o fusível logo abaixo, tá? Então, como eu falei ali, a característica principal dele é limitar a corrente de curto-circuito devido ao seu baixo tempo de atuação, tá? Eles podem ser utilizados tanto em ambientes internos quanto externos, não tem problema. Eles são constituídos de um corpo de porcelana vitrificada. Essa porcelana vitrificada ela garante uma resistência mecânica aos meus elementos ativos que estão aqui dentro, né? Onde os elementos ativos são aqueles que vão fazer ou que vão ser rompidos quando eu tenho uma corrente que vai passar dos limites daquela minha curva característica que vocês conhecem muito bem, tá? Então, basicamente, aqui nesse cara, aqui dentro dessa porcelana, normalmente eu tenho um elemento que vai extinguir o arco também. Normalmente é uma areia, quartzo ali,
que quando eu fundo, quando acontece a fundição do elo fusível, né, esse quartzo ele engloba todo o arco elétrico, extinguindo ele, tá? E eles são instalados sempre em bases apropriadas, como é no caso dessa foto aqui, ou até mesmo naquelas chaves seccionadoras que nós falamos lá atrás, eu acho que umas 2 ou 3 aulas atrás, nós falamos sobre essas chaves seccionadoras, que aí o tamanho dessa base, né, que eu tenho essas dois isoladores aqui, né, onde em cima deles eu tenho o meu fusível, né? Lá na chave fusível era algo parecido com isso. Então voltem lá e deem uma olhadinha para relembrar, tá? E a especificação dele, fusível limitador de corrente, provido de sinalizador óptico, né? Que vai sinalizar se ele tá ou não tá. Ele vai sinalizar quando o elo fusível foi rompido, né? Ou seja, ele foi atuado já e eu preciso trocar esse cara. Tensão nominal de 15/17.5 kV, corrente nominal de 50 amperes, capacidade mínima de interrupção de 10 kA, tá bem? Aí, por fim, na aula de hoje nós vamos falar de transformador de potência, onde o princípio de transformador de potência vocês já viram e reviram em algumas matérias, tá? Sei que na de eletrotécnica, pelo menos, vocês viram durante algum tempo. O princípio de funcionamento do transformador, ele é basicamente indução eletromagnética, o que é interessante que aí eu consigo garantir um isolamento físico, né, um isolamento elétrico entre primário e secundário. Então, de certa forma, eu consigo ter esse isolamento entre essas duas partes, evitando, por exemplo, um defeito que está no primário que chega até o secundário, muitas vezes, tá? Tem como principal função a modificação dos níveis de tensão e corrente, sendo mantidas a frequência do sinal, ou seja, a frequência que eu tinha anteriormente ela é mantida, o que é modificado é a tensão e corrente com base no número de espiras que eu tenho, ou a diferença, a relação entre elas, entre a quantidade de espiras que eu tenho no primário e no secundário do transformador, tá? Quanto ao isolamento desses caras, eles podem ser classificados de duas formas, ou os transformadores a seco, que não são muito utilizados pelo preço deles, eles são meio inviáveis, normalmente utilizados somente em locais em que uma explosão, por exemplo, desse cara pode causar danos a pessoas ou trazer danos materiais, né? Normalmente não é o caso, ou pelo menos tem uma baixa probabilidade disso acontecer. E normalmente são utilizados transformadores imersos em óleo mineral isolante, que é a grande maioria que a gente vê nos postes ali, aqueles grandão lá com aquela caixa grande, e ali dentro tem um monte de óleo mineral que serve como isolante térmico e elétrico desse cara, tá? Então a gente vai abordar especialmente esses trafos imersos em óleo, tá? Eles são compostos basicamente de tanque ou carcaça, né, que é a parte que fica por fora. Aí eu tenho a parte ativa, onde eu tenho o núcleo e os enrolamentos desse transformador, né? O núcleo ali seria composto pela parte magnética, né? Quem vai estar gerando esse campo magnético, e os acessórios, onde vão ser terminais, ganchos, registros, etc., que são acessórios para eu conseguir tornar ele funcional, seja ele para colocar e prender ele num poste ou para carregar ele de um local para o outro, né? Mas basicamente esse cara vai ter um tanque, né? Digamos um balde ali, né? Só que metálico. E aí eu vou ter esse núcleo em enrolamentos que eu vou inserir dentro desse balde, né? E depois eu encho esse cara inteiro de óleo mineral, né? Que é onde eu vou ter que é onde eu vou garantir o isolamento elétrico e térmico desse cara, tá? O funcionamento é baseado nos fenômenos de mútua indução e eu tenho essas relações aqui, né? Onde o número 1 aqui significa primário, 2 o primário, ou secundário, 2, né? Perdão. E aí eu tenho essas relações, onde N é o número de espiras, o V é a tensão e I é a minha corrente, tá bem? Eles também podem ser classificados quanto ao número de fases, que eles podem ser monobucha, que é a fase terra, monofásico, fase neutro, bifásico ou trifásico. Normalmente o que a gente vai encontrar, pessoal, são os trifásicos, né? A gente encontra muito esses caras nas redes de distribuição, no meio da rua, ali em cima dos postes, né? Ou até mesmo na entrada de condomínios e coisas desse tipo,
tá bem? Aqui é uma foto de um exemplo como esse cara, né? Esse exemplo aqui tem até um termômetro indicador de temperatura interna desse transformador, né? Normalmente não se tem essa peça, né? Normalmente a gente só vai ter esse cara aqui, onde eu tenho o tanque, aqui eu tenho as aletas, né? Para garantir uma certa refrigeração desse cara, né? Para reduzir a temperatura, tá? E aí eu poderia, pessoal, até fazer uma revisão aqui com vocês de diversas características do transformador, né? O que é a potência nominal, o que é a regulação de potência, a relação entre esses caras. Porém, eu acho que a gente iria se prolongar demais e falar sobre uma coisa que vocês já viram na disciplina de eletrotécnica, então acaba se tornando meio redundante. Eu quero poupar também um pouco o tempo de vocês. Caso vocês achem que seja necessário fazer uma aula disso, me avisem, que aí eu trago. Mas, assim, em questão de cobrança em uma futura prova, trabalho, etc., não vou estar cobrando isso daí, tá? Essa questão dessa relação. Mas se por curiosidade vocês quiserem que eu faça uma aula, vocês me avisam aí que eu faço uma revisão rápida sobre esses assuntos, tá? Daí a gente tem aqui a especificação, né? Transformador trifásico de 750 kVA, tensão nominal primária de 13.800 volts, tensão nominal secundária de 380 em estrela ou 220, com derivações de 13.800, 13.200, 12.600. Essas derivações são o que nós chamamos de TAPs, dispondo de ligação dos enrolamentos em triângulo primário e em estrela secundária com neutro acessível. Impedância nominal percentual de 5,5%, frequência de 60 Hz, perdas máximas no cobre de 8.500 watts, perdas máximas no ferro de 2.000 watts e tensão suportável de impulso 95 kV. Né? Então, essas são algumas informações que precisa passar do trafo. Né? Se caso não lembre alguma coisa, aí fica dentro daquelas características que eu falei, aí me avisem que eu de repente faço uma reunião. Certo? Daí seria o que eu tinha por hoje, né? É uma boa semana para vocês. Não sei de onde surgiu essas fotos aí, né? Mas só para... Tava fazendo minha aula, quando eu terminei apareceu essas fotos aí. Então fica aí o meu desejo de boa semana para todos. Bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição. Tá bem? Forte abraço.